Boa tarde, galera. Boa noite. Bom dia. Espero que vocês estejam vendo esse vídeo com muita alegria, de estarmos todos bem, apesar dessa crise. Estamos todos aí com saúde, espero. Vamos dar sequência à nossa aula. Não podemos parar, né? Não podemos deixar que essa situação nos abale, que a gente fique para baixo. Temos que dar continuidade aos nossos estudos, né? Não podemos ficar de braços cruzados, né, esperando o inimigo vencer. Você tem que ir para cima, contornar o nosso problema. E esse problema a gente sabe que não é um problema somente no Brasil, esse é um problema mundial, né? Então é uma crise que a gente vai ter que passar. E se for para passar, vamos passar juntos, correto? Então aqui temos o professor Diego, novo youtuber, né? Trazendo para vocês novos conteúdos. Então a gente vai, nesta aula de eletrônica de hoje, a gente vai continuar verificando, né? Aprendendo um pouquinho mais a respeito da fonte chaveada. Ok? Então, o que a gente vai verificar hoje, galera? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses componentes aqui, ó. Os transistores de efeito de campo, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as suas características, técnicas de polarização e análises e projeto. O que é essas características? O que são as características? Né? Como eles são construídos? Né? São transistores? Né? O que significa esse efeito de campo? Né? Como nós polarizamos esse transistor? De que maneira ele funciona? Quais circuitos ele trabalha? Onde a gente encontra esse elemento no nosso dia a dia como conhecedores da eletrônica? Então, seguindo para frente aqui, a gente tem aqui, ó, o que é um FET? Ah, professor, o que é um FET, professor? Bem, né, a gente pode traduzir do inglês, né? Ele é um Field Effect Transistor, ou transistor de efeito de campo. Nós temos aqui a tradução, né, literal desse, o que é esse FET. Ele é um dispositivo unipolar do tipo N ou P. Ah, professor, o que é um dispositivo unipolar? Né? Ele tem apenas um polo, né? Exatamente o que a palavra fala. Um polo, unipolar. Do tipo N, né? O tipo negativo, ou seja, do tipo que tem excesso de elétrons, né? Ou do tipo P, positivo, aquele que tem lacunas, né? Ou falta de elétrons. A gente vai conseguir ver um pouquinho mais para frente sobre cada um desses elementos. Deixa eu só demonstrar para vocês aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Estou no quarto do bebê aqui, tá? É o lugarzinho mais quietinho que eu achei aqui da casa, tá? Então, olha só, galera. Vamos utilizar a nossa apostila, tá? Apostila. Lá no capítulo 6. Onde está isso aí, professor? Lá no capítulo 6 da apostila. Vocês abrirem a apostila de vocês, né? No capítulo 6, a gente tem lá transistores de efeito de campo e circuitos de polarização. Então, esse conteúdo que eu estou passando para vocês, tá? A bibliografia principal é a apostila. Tá? Tem certas figuras aí e alguns adendos, né, que eu busquei de outras fontes, né, outros livros, ok? Mas a parte principal a gente tem na apostila. Então, o que eu não vou tratar com vocês nesta aula? Eu não vou tratar a parte de fórmulas, a parte de cálculos, tá? Não é esse o objetivo.
A gente entende que os cálculos a gente precisa ter, é uma parte prática também, tá? Então não faz sentido de eu passar aqui como calcular, como fazer, né? Então a gente vai estar implementando isso na prática. Lembra que eu falo sempre para vocês, né? O cálculo também é uma prática, ok? Então a gente vai conhecer as principais características apenas, né? Como funciona, para que serve e tudo mais. Então se vocês quiserem acompanhar, quiserem dar uma leitura mais complementar, né? Vai ajudar bastante vocês, lá na apostila, na página 87 da apostila, ok? Então a gente tem bastante exemplos lá. É um capítulo bem grande, né? A gente tem bastante conteúdo. Tá? E aí a gente vai estar trabalhando, né, dentro desse conteúdo. Então, professor, o que tem a ver o FET com a fonte chaveada que a gente está vendo lá nas nossas placas, lá, né, nas fontes dos monitores? Né? Pessoal, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Esse elemento, né, ele está intrínseco. Ele está intrínseco dentro dos CIs que pertencem, né, que integram o circuito, e ele também está intrínseco na parte de potência desse circuito. Então, ele pode estar trabalhando tanto na parte digital ou também na parte analógica. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Passando aqui para frente, a gente vai falar de um tipo de FET mais conhecido como MOSFET. O que é esse MOSFET, pessoal? Ele é um transistor do tipo FET com algumas características. E a gente vai tratar basicamente nosso estudo em cima do MOSFET. Ele é um FET aprimorado, ok? Então o que é o MOSFET? Do inglês, novamente, né? Metal Oxide Semiconductor Phi Effect Transistor. Por nosso bom e velho português, transistor de efeito de campo de óxido de metal semicondutor. Bastante coisa, né? Por isso mesmo que eles abreviaram, né, pessoal? MOSFET, muito mais fácil, né? Ele também é um dispositivo unipolar do tipo N ou do tipo P. E ele pode ser de depleção ou indução, né? Ou depressão e enriquecimento. A gente também pode encontrar essa indução como enriquecimento em algumas literaturas. Legal? No livro a gente está tratando ele como indução e depleção. Então eles são transistores? Sim, são transistores. Como os transistores que a gente já conhece, os TBJs da vida, eles possuem vários encapsulamentos. Então eles podem ser encapsulamento para elementos com uma potência mais elevada, né? No caso, esse carinha aqui, eles podem ter esse tipo de encapsulamento, né? Então a gente pode ter esse tipo de encapsulamento, aquele encapsulamento tradicional que a gente conhece lá do BC 558, do 337. Eles podem ter encapsulamento aqui para trabalhar com faixas de frequência elevada. A gente vai conhecer ele em várias configurações, tá? E eles são muito bons de serem integrados nas fitas de silício, lá dentro dessa estrutura aqui, ó, de CIs, né? Então, a gente pegar circuitos integrados, esses MOSFETs, eles são muito integrados lá na estrutura interna, a parte microscópica dos circuitos, principalmente em portas lógicas computacionais, né? Vai ser muito usado a parte de memórias, eles são memórias RAM, flash, né? Esses caras são as portas de entrada, ok?
Então, esses são elementos de estudo muito importantes para a eletrônica. A gente pode encontrar diversas simbologias, pessoal, para esse tipo de transistores, tá? A gente pode ter, né, desde o simples, desse sistema aqui mais simples, né, no JFET, canal N, canal P, até essa simbologia um pouquinho mais complexa aqui, né, do nosso MOSFET, né? Então, esse cara aqui é o nosso MOSFET de enriquecimento. Então, se vocês traduzir isso aqui, é o enriquecimento, né? Ou indução, que a gente estava comentando. Então, a gente pode ter a gente pode tratar ele como enriquecimento também. E MOSFET de depressão, ok? Esse cara aqui. Se a gente recordar um pouquinho, né? A gente lembra, os transistores, eles têm uma nomenclatura um pouquinho diferente, né? Os transistores a gente tem nomenclaturas diferentes desses elementos aqui. Não é verdade? A gente teria coletor, base, emissor, não é? Símbolo até que lembra um pouquinho, né? Não é verdade? Parece. Na verdade, ele também é um transistor, né? Então, ele tem características que se assemelham ao nosso TBJ. Então, aqui a gente tem a comparação dos dois, né? Nosso TBJ e o nosso MOSFET, ou MOSFET. Quais que são essas características, professor? Qual que é a diferença básica? Uma das diferenças básicas na construção é a camada. Olha o tipo da camada como ela é concentrada aqui, ó. Uma camada NPN no transistor, né? A gente tem o coletor, a base e o emissor. Aqui a gente tem a simbologia ao lado. A gente tem transistores do tipo PNP e do tipo NPN. Correto? E como é que funciona o transistor? A gente controla esta corrente de coletor pela corrente de base e o seu ganho, não é verdade? Desta maneira a gente consegue trabalhar, né, com o nosso transistor de uma maneira que eu possa estar controlando a corrente da minha carga com uma corrente muito mais baixa na minha base. Então o transistor ele tem essa vantagem. Eu com uma pequena faixa de corrente aqui, eu controlar uma corrente mais elevada aqui na minha carga. Posso trabalhar também aqui com saturação ou corte, né, que é um modo chave. Ou seja, se eu quero ligar ou desligar alguma coisa, por exemplo, um relé, poderia estar utilizando ele como modo chave. Se eu quiser utilizar esse elemento aqui como um amplificador, eu vou trabalhar com ele na região ativa. Não é verdade? Então eu vou trabalhar dentro de uma região com uma determinada característica para ele trabalhar de forma analógica, né? Correto? Pois bem, o MOSFET faz isso também? Faz isso também. Ele também é um elemento que pode trabalhar como chave. Ele pode estar trabalhando ligado, ou seja, passando corrente aqui do dreno para o source, né, de uma maneira direta, né, como se ele fosse uma chave fechada. Então eu posso abrir essa chave aqui e transformar ele numa chave aberta. Professor, mas eu posso trabalhar ele com a parte analógica também? Pode também. Esse transistor aqui, ele também tem uma região, ele pode trabalhar na região, como se fosse a região ativa do nosso transistor, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente como
que se denomina essa região. Ah, professor, mas então qual que é a vantagem de trabalhar com esse cara? Uma das principais vantagens, pessoal, é a seguinte: eu vou controlar esta corrente de dreno para source, que no caso o dreno aqui representa o nosso coletor e o source representa o nosso emissor. O gate, que do inglês significa porta, ele representa a nossa base. Então é no gate que a gente vai dar o comando, a gente vai inserir um comando para controlar esse caminho de elétrons aqui, ó, nesse caminho aqui onde vai passar a nossa corrente entre dreno e source. Só que ao contrário do nosso transistor TBJ, o nosso MOSFET, ele faz esse controle através da tensão. Então, eu não preciso calcular um resistor aqui, uma corrente, porque ele não utiliza corrente, teoricamente, aqui. Legal, né? Não utiliza corrente, ele utiliza uma tensão. Então aqui, por exemplo, teria que colocar uma corrente de 10 miliamperes, né, para que o meu coletor passasse a corrente, né, e essa corrente chegasse até o meu emissor. Nesse caso aqui, eu tenho que olhar lá no meu datasheet qual que é a tensão de gate. Né? Qual que é essa tensão que eu preciso? É 10 volts? É 20 volts? É 5 volts? Não sei. Depende de cada MOSFET. Assim como a corrente também depende de cada tipo de transistor, TBJ. Né? Qual que é uma das grandes vantagens? O gate, pessoal. Olha só, o gate ele não está em contato físico. Aqui a gente tem a estrutura interna. A gente vai ver abaixo aí a estrutura interna mais detalhada. Mas o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem elementos, dopagens, né? E esse aqui ó, é o canal. Então, esse canal aqui é por onde vai fluir a corrente. Notem aqui, ó, que esta partezinha aqui, ó, ela é o terminal. Ela é literalmente o terminal metálico. A gente voltar aqui, ó, ela é esse terminal metálico aqui, ó. Esses terminais metálicos aqui. Deixa eu voltar lá. Então, essa parte preta aqui, ó, ela é literalmente a parte metálica. Notem que a parte metálica, ela está encostada aqui, ó, nossa parte, na nossa camada N, dentro do nosso elemento aqui, dentro do nosso circuito. Na construção, esses dois elementos são conectados. O source aqui, ó, a nossa fonte também chama de fonte, mas eu prefiro tratar como source, tá? Para a gente não confundir com a fonte de alimentação. Então aqui no nosso source, a gente também tem, ó, eles também estão conectados aqui, ok? Porém, este canal N aqui, ó, olha só, esse aqui é o terminal do gate, ó. Essa parte preta é a parte metálica. Notem que esta parte metálica, ela não encosta nessa parte interna aqui do CI. Ah, aí que está o segredo da coisa, então. Exatamente. Aí que está o segredo. Esse elemento, ele é isolado. Então, como que ele vai fazer disparar esse elemento? Como que ele vai enriquecer esse cara aqui a ponto que ele possa permitir a passagem de corrente? Boa pergunta. Vamos ver um pouquinho mais à frente, né, pessoal? Então, vamos conhecer aos poucos aí como funciona. Então aqui tem uma pequena tabela, e essa tabela aqui, ela mostra, né, uma árvore da família dos MOSFET, né? Então, como que são divididos esses MOSFETs
uma árvore. A gente tem os MOSFETs, os tipos de pressão, né? Lateral e vertical. E aí a gente tem aqui os de enriquecimento. A gente tem o CMOS, NPN, NP. Então, são vários elementos, né, que são utilizados em cada projeto. Ah, professor, onde eu vou usar um de depressão? Onde eu vou usar um de enriquecimento? A gente vai entender os conceitos e aí a gente vai entender aonde que se aplicam cada um desses elementos. Ok? Então aqui, ó, tem uma estrutura interna dos FETs aqui que é bem interessante de a gente analisar. A gente pode trazer, né, esses elementos aqui para a parte prática, né? O que a gente pode medir lá no circuito, como a gente vai medir, como a gente vai mensurar as tensões, né? Como que a gente pode mensurar? Que tensões que a gente precisa procurar? Tá? Então a gente tem aqui a tensão gate source, ou seja, da porta de alimentação para o source, que no source ele pode ser, em alguns casos, conectado ao terra, em outros casos ele pode ser conectado ao positivo da fonte. Legal? Temos aqui o nosso gate e a parte de isolação, né? A parte de isolação, uma parte bem fina que faz essa isolação. Uma coisa bem interessante a gente entender sobre essa isolação, tá? É que ela é muito sensível. Tá? Então, olha só, o diodo de silício utilizado como dielétrico de porta possibilita ao transistor MOSFET apresentar alta resistência de entrada. Então, é essa isolação que faz com que esta impedância de entrada aqui seja muito elevada. Ok? Porém, o uso desse material torna o transistor mais sensível. Por que ele fica mais sensível? Por que o professor fica mais sensível? Se ele não deveria proteger o circuito? Até um ponto, sim. Né? Então, olha só. Temos aqui no livro, ó, página 94, um adendo, né, explicando um pouquinho mais a respeito disso. O dióxido de silício apresenta uma rigidez dielétrica da ordem de 15 a 25 kV por milímetro e a espessura da camada de dióxido da ordem de décimos de micrômetros ou micrômetros. Convertendo as duas informações na mesma dimensão, temos tensões baixas da ordem de dezenas de volts capazes de queimar o transistor. Isso significa romper a camada de óxido. Então, o que significa isso, galera? Se eu tiver um aumento significativo nesta porta aqui, a tensão de gate, tá? A coceira aqui nas costas, braba. Então, se eu tiver um aumento significativo neste ponto aqui, tá? Essa camada, essa fina camada aqui, ó, ela é muito fina, na ordem de micrômetros, né? Ela vai romper, vai abrir. Forçou uma tensão muito elevada, queimou o teu componente. E essa força, essa tensão aqui, ela não precisa ser muito elevada não, tá? Ela pode ser uma tensão relativamente baixa. Por isso, em determinadas placas, principalmente nas placas de computador, nas memórias, a gente deve tratar, né, de descarregar a carga estática que a gente tem no nosso corpo. A gente sabe que os corpos,
adquirem eletricidade estática de várias formas. O atrito é uma forma de a gente atrair, né, de a gente conseguir cargas elétricas ou perder cargas elétricas. A gente pode ficar com uma carga elevada, mesmo com contato com ar seco, por exemplo. Quando você vai lá dar uma volta de moto, né? Vai dar uma voltinha de moto aí num dia bem quente. Quando você volta, você vai sentar lá e vai mexer na sua plaquinha, né? Aí você não usa uma pulseira, você não aterra o seu corpo. Você pode danificar esses elementos. Às vezes é uma plaquinha bem cara e você vai ter um belo prejuízo. Então, por isso que o pessoal que trabalha com eletrônica, né, usa aqueles aventais antistáticos, pinças, né? Tem aquelas pinças para tirar o componente da placa. Existem pinças antistáticas também. Elas não permitem ser magnetizadas, né? Se vocês pesquisar um pouquinho mais sobre formas de eletrização, vocês vão ver um elemento. Eu não vou adentrar aqui, não vou mostrar, mas vocês podem pesquisar, que se chama série triboelétrica, tá? Essa série triboelétrica ela relata vários materiais, e esses materiais, quando atritados, quem que ganha elétrons, quem que perde. Então é bem interessante para a gente saber, né, como que isso acontece. E uma outra forma de eletrização é através do contato. Então eu estou andando de moto, estou deitado no sofá, estou normal aqui, né? Estou andando de carro e estou eletrizado por atrito com o ar, por atrito com o banco, com a própria roupa. Eu ganhei cargas elétricas. Quando eu aproximar, né, o meu dedo, quando eu não encostar, eu vou estar induzindo um campo elétrico. Vou estar induzindo. E é isso que faz o gate. Ele não precisa encostar aqui. Ele vai induzir uma corrente. Ah, olha só. Isso aqui é eletrostática, pessoal. Ok? Eletrostática, uma área da engenharia que a gente pode estudar, uma área da física, né? Que a maioria viu, acho que lembra da escola, né? Eletrostática, não é verdade? Todo mundo dá um craque aí na escola ainda, né? Então tudo jovens aí, tudo lembrando bem, né? Se vocês não lembrarem, pessoal, a internet aí é um prato cheio para a gente ir atrás e buscar essas informações, tá? Então, o que acontece? Esse elemento aqui, quando ele tiver uma diferença de potencial, ele vai induzir. Só que ele tem um valor específico aqui, eu não posso ultrapassar esse valor aqui. Assim como que lá no meu transistor, eu também não posso passar o limite da corrente de base aqui, porque eu vou queimar o meu circuito. Então eu tenho que levar bastante em consideração essa forma de contato. Então, se eu estou com o meu dedo lá carregado, eu vou lá e encosto no meu gate, e essa minha carga estática, geralmente, pessoal, é alta, em torno de 1000, 2000, 3000 volts, acreditem, é mesmo, tá? Quando a gente encostar, esse cara aqui, ó, vai se romper, você perdeu o seu circuito, sua placa, né? Então é bem importante a gente entender que eles são elementos muito sensíveis à eletricidade estática, justamente porque eles trabalham utilizando essa propriedade física para fazer o funcionamento aqui. Beleza? Aqui vamos continuando aqui, tensão gate source, tensão dreno source, tá? E essa tensão aqui, ó, back contact source, tá? Ah, professor, mas não tem 3 contatos aí? Tem 4. Vou falar para vocês que tem 4
contatos, tá? Um deles é o substrato. Porém, esse substrato aqui, ó, geralmente, pessoal, esse substrato ele está internamente conectado com o source aqui, ó. Então, geralmente ele está conectado com o source. Na teoria, a gente tem 4, mas na prática lá no circuito geralmente é 3 contatos. Legal? Então aqui temos um gifzinho mostrando, né, como que acontece, né, como que passa a corrente de um lado para o outro. Esse é o objetivo, não é? O objetivo desse elemento é eu controlar a corrente do dreno para o source. Como que eu faço isso? Ó? Induzindo uma tensão aqui na base, né? E quando a tensão for igual a zero, nada acontece. Quando a tensão for maior que zero, ó, a gente consegue ver os elétrons passando. Olha, vai enriquecendo o canal, passa os elétrons. Tá? Enquanto esse cara aqui tiver com o gate com tensão especificada lá no meu datasheet, vai estar aberto esse canal aqui, vai poder circular uma corrente aqui, controlando a minha carga. De que maneira isso acontece? A gente tem um espectro, né, mostrando como isso acontece. Então essa parte vazia é o canal quando a tensão está baixa aqui. Ó. Percebam, a tensão está baixa. Estou aumentando a tensão aqui, ó, tensão de gate aqui, tá vendo? E isso aqui, ó, é a característica da corrente, quantidade de elétrons que ela permite passar. E o interessante é que a gente pode notar que ela pode conduzir mais ou menos corrente. Então ela tem uma região de controle de corrente também, uma região chamada região ômica. E essa região é onde esse componente vai se comportar como um resistor controlado pela tensão. Então é muito importante essa região aqui, porém ela não é tão usada assim quando a gente se trata de circuitos digitais. É mais usada quando se trata de circuitos analógicos. Quando a gente trata de circuitos digitais, é mais importante a gente trabalhar os níveis lógicos booleanos, né? Ligado, desligado, nível 5 volts, nível 0 volt, né? Ligado, desligado e assim por diante. Mas aqui representando que conforme o aumento da tensão de gate, né, esse elemento aqui ele pode sim estar fazendo um controle dessa corrente. Legal? Então, uma explicação um pouquinho mais técnica, né, no que é cada terminal. Tá? Então, o source, também conhecido como fonte, tá? Volto a repetir que eu prefiro tratar ele como source, para a gente não confundir com a nossa fonte, que a gente sempre utiliza nos nossos projetos, né? Por onde entra a corrente elétrica. Corrente essa que será ligada ou desligada. Então é a entrada do nosso circuito, né? A gente vai ver um circuito mais abaixo e a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor o que significa, né, esse source aí. Por que ele é o source? O gate, né, como eu já falei bastante, é onde entra a tensão que controla o fluxo de corrente ou corte da corrente, né? Então, onde eu tenho a região ômica, a região ligada ou desligada. O dreno, por onde sai a corrente, que veio do source. Só que aqui, pessoal, a gente tem que entender que eles estão tratando da forma não convencional, aliás, da forma
real da corrente, né? E não da forma convencional que a gente está acostumado. Então, da forma convencional, a corrente vai ir do dreno para a fonte. Da forma não convencional, que é a forma real da corrente, ela vai sair do dreno para o source. Aliás, do source para o dreno, galera. Entenderam? A forma convencional, resumindo, né? A forma convencional da corrente, a gente estipulou, né? Não foi eu que estou falando isso, né? Isso aí já vem desde os primórdios dos estudos da elétrica, da parte de engenharia. Eles não sabiam por onde que vinha a corrente, então eles determinaram que a corrente saía do polo positivo e ia para o polo negativo, tá? E foi convencionada dessa maneira. Porém, mais para frente, conforme foi o avanço tecnológico, eles conseguiram olhar para dentro desses elétrons e verificar realmente para onde que esses elétrons estavam indo. E aí eles descobriram que o elétron ele vai do menos para o mais, tá? Então ele sai da Terra, né, para o polo positivo. Entendeu? Então, tem esses dois conceitos. Tá? Muda alguma coisa? Não muda. Tá? Na parte de cálculo não muda, na parte de entender o circuito não muda. Tá? É interessante conhecer? Sim, o pessoal que trabalha no desenvolvimento desses, que trabalham lá, né, desenvolvimento de componentes, CIs que trabalham exatamente com a área atômica desses componentes, com a área molecular desses componentes. Sim, é muito importante para eles, né? Para a gente interessa que a gente conhece apenas qual que é o sentido real, mas a gente vai aplicar o sentido convencional. Beleza? Então aqui tem um gifzinho, né, mostrando aí o modo indução. Como é que funciona o modo indução, professor? Tem dois modos lá, o professor falou que tinha dois modos, né? O modo de depressão e o modo de indução. Então o modo de indução, galera, ele basicamente a gente pode considerar ele uma chave normalmente aberta. O que significa isso? Quando eu tenho o meu controle em zero aqui, quando eu estou com a minha chave desligada em zero, minha lâmpada também está apagada. Pode ver, quando a chave venha para zero, ó, tem aqui o terminal do terra, né? Quando minha chave vem para zero, a minha carga desliga. Tá? Minha carga fica desligada. E tem um LEDzinho, né? 3 LEDs aí para representar. Foi para zero, desliga. Foi para 9 volts, que aqui ó, é a bateria que está alimentando esse circuito. Foi para 9 volts. Esse cara aqui vai ligar. Ok? Ah, professor, mas você falou que funciona com tensão, mas por que tem esse resistor aqui, ó? Pessoal, esse resistor está aqui, ó, para que essa tensão aqui, ó, ela não vá para o terra diretamente, né? E aí cause um curto-circuito simplesmente. Então eu não posso deixar o meu terminal gate flutuando aqui. Não posso deixar ele fazendo isso aqui, né? Ou seja, sem nenhuma forma de tensão ali em cima. Lembra que esse terminal aí, ele é um terminal sensível à indução eletromagnética. Ok? Eletrostática, perdão. Então qualquer coisa que se aproximar ali, né? Se aproximar, se não tiver esse elemento aqui, garantindo que tenha 0 volts nele, quando essa chave aqui está desligada, o que vai acontecer? Ele pode dar um disparo em falso. Tá? Ele pode estar vindo a disparar. Né? Qualquer componente eletromagnética aí, que seja um ruído, por exemplo,
pode estar vindo a comprometer o meu circuito, tá? E aí causando aí às vezes um grave problema, né? Depende aonde que está inserido esse meu circuito, pode estar ocasionando aí um problema muito grave, ok? Beleza? Fez isso aqui numa máquina, né? E tem lá uma prensa e um circuito de acionamento, e esse circuito a gente sabe que ele é um botão, porém internamente lá no circuito de controle, quem controla esse cara? São transistores, são MOSFETs, são relés. Quem dispara os relés? Os MOSFETs, os transistores. Então, pense que o disparo em falso de um desses elementos pode acionar a saída e ocasionar, né, um acidente. Então é muito importante esse circuito aqui. Okay? Então, para a gente entender o modo indução, ele é considerado aí como uma chave NA. Porque quando ele está aterrado, o gate está zero em relação ao source, o nosso circuito também está desligado. Ok? Aqui tem a curva característica de funcionamento, né? Eu já dei um exemplificado para vocês antes. Porém, aqui a gente tem uma característica bem interessante, tá, pessoal? Onde a gente tem essa zona ômica aqui, ó. Tá? E essa zona ômica aqui, ó, ela é importante quando a gente for trabalhar com esse MOSFET na região onde eu vou trabalhar com amplificação, né? Então, eu vou trabalhar controlando a corrente de um elemento, de uma carga, por exemplo. A zona de corte é a zona onde ele vai permanecer desligado, assim como no transistor, né? Zona de corte significa que ele cortou, apagou a luz, desligou. Saturação é 100% ligado, né? Ou seja, a corrente aqui, quem vai limitar a corrente é simplesmente a minha carga lá. Ela vai ser o único limitador da corrente, ok? Continuando, né? Continuando. Temos a nossa carga aqui, acima da saturação, simplesmente trabalhando, né, como uma chave aberta, né, ou fechada, ok? Chave está aberta, a chave está fechada. Chave está aberta aqui embaixo, chave está fechada aqui em cima, ok? Então, uma explicaçãozinha rápida aqui. Transistor, na região de corte, o transistor permanece desligado e não há praticamente corrente entre o dreno e a fonte. Enquanto a corrente entre o dreno e a fonte deve igualmente ser zero, devido à chave estar desligada. Há uma fraca corrente invertida. Então ninguém é perfeito, né? Sempre tem uma... Perdão. Não é o coronavírus, pessoal. Não se preocupe. Eu acho, né? Então vamos lá. Assim, ó. A região de corte está desligado, porém tem uma corrente de fundo. Tá? Todo elemento tem. Tá? Idealmente eles não deveriam ter. Na prática a gente sabe que é outra história. Sempre tem uma fuga ali, incomodando o nosso circuito. Ele tem uma região chamada de triodo. O transistor é ligado e o canal que é criado permite o fluxo de corrente entre o dreno e a fonte. O MOSFET opera como um resistor controlado pela tensão na comporta. Comporta aqui seria o gate, tá? Seria o gate do nosso elemento lá, do nosso MOSFET. Então essa é aquela região ômica, né? Ela se chama região de triodo. Beleza? Bem tranquilo. Região de saturação. O transistor fica ligado e um canal que é criado permite o fluxo de corrente entre o dreno e a fonte. Como a tensão de dreno é maior do que a tensão na comporta ou no gate,
uma parte do canal é desligado. A criação dessa região é chamada de pinçamento ou pinch-off. Beleza? Essa é aquela região que eu expliquei para vocês, né? E simplesmente ele está permitindo 100% da passagem da corrente. Ok? Aplicações, pessoal. Onde que esse cara aqui é usado? Podemos utilizar ele aqui, ó. Aplicações em amplificadores de potência. Tá? Nesse caso, eles estão trabalhando na região de amplificação. Então a gente tem vários elementos aí, principalmente os amplificadores digitais, né? Eles gostam de utilizar muitos MOSFET aí, bem importante. Uma boa qualidade, né? Uma ótima qualidade em relação ao transistor. Dentro dos circuitos lógicos, né, CIs integrados, a gente também tem essa configuração, ele está intrínseco lá dentro, pessoal. Lá dentro do circuito, ele é muito mais fácil de ser implantado do que um transistor TBJ. Tá? Então, dentro dos nossos celulares, por exemplo, ele tem milhares de MOSFET lá dentro. Só que eles são microscópicos, né? Muito pequenos dentro de cada elemento desse cara aqui, ó. Aqui a gente tem vários CIs aqui, circuitos integrados, e eles também estão presentes lá dentro. A gente tem a parte de potência, eles aqui consumindo muito calor, né? Gerando calor, né? Gerando uma potência elevada, porém eles também estão aqui dentro. Por ter essas capacidades de impedância alta de entrada, né? Uma resistência muito elevada na entrada, eles formam ótimos circuitos aqui, analógicos, então eles são usados para formar portas digitais, portas ou portas NAND, tá? São portas que a gente vê bastante em eletrônica digital, eles estão muito implementados dentro desses circuitos aqui, ok? Então, aplicações, né, como eu já havia falado, celular, né, internamente no celular, placas de computador, notebook, né? Então são muito sensíveis aí à carga estática. A gente já sabe por quê. Por causa dos nossos amigos MOSFETs presentes, né, na construção dessas placas. Ok? Então o que eu tinha para passar para vocês hoje, basicamente é isso daí. Eu vou estar encaminhando um material extra, tá, com explicações um pouquinho mais detalhadas, igual eu fiz na última aula. Vocês podem estar lendo aí durante o período de aula, tá, onde a gente vai entender um pouquinho melhor os conceitos, né? E quando a gente voltar, tá, quando a gente voltar para essa aula aí, a gente vai fazer aquilo que a gente já tinha iniciado, né? Então, realmente estou com muita saudade aí de vocês, da gente fazer a nossa bagunça diária lá na bancada, para a gente montar os nossos circuitos. Vamos esperar aí todos em casa, aqueles que puderem, né? Vamos esperar todos em casa passar esse período tenso aí. E eu não vejo a hora de voltar lá para a bancada para a gente montar os nossos circuitos lá. Então, a gente já tirou os nossos MOSFET lá da placa, né? Vocês já viram na prática. A gente tirou os nossos MOSFETs da placa, com alguns outros circuitos, né? E a gente precisa pegar os datasheets, as folhas de dados daqueles MOSFETs. Então, vou deixar para vocês como uma tarefa, tá? E essa tarefa aí é bem importante que vocês façam, porque essa tarefa é que vai mensurar a presença de vocês na aula, né? E assim, o que é a tarefa? Peguem os datasheets que vocês já anotaram aquele dia lá, tá? Cada equipe anotou os datasheets dos MOSFETs.
pesquisem lá quais que são as características principais para a gente fazer o controle do MOSFET. Ah, professor, o que quer dizer com isso? Para mim disparar trabalhar como chave, qual que é as principais características dele lá? Tensão, gate, source, corrente, tal, tal, tal. Eu vou passar mais detalhado para vocês aí no documento e aí vocês vão entender o que eu estou falando, beleza? Então, esse documento já vai anexado junto à aula aí e espero que vocês tenham gostado da aula. Estou tentando melhorar, não é os youtubers lá da vida, né? Mas a gente tenta cada vez melhorar para trazer um conteúdo bem legal para vocês. Eu sei que a aula às vezes é um pouquinho longa, às vezes dá um soninho, mas a gente precisa realmente estar focado aí para a gente não perder, né, esse nosso conteúdo, ok? Para quando a gente voltar lá a gente possa colocar tudo na prática, isso que a gente está vendo aqui na teoria. Beleza? Então um abraço para vocês. Dúvidas, estarei aqui. Pode mandar mensagem, tá com dúvida, tá com uma sugestão. Mandem aí para mim no grupo, vocês têm total liberdade para fazer isso. A gente tem uma relação bem legal. Então fiquem à vontade aí e mandem o feedback se vocês estão gostando para mim, se vocês não estão. Fica à vontade e até mais.